Seja bem-vindo ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre a paternidade de Deus. Uau, que tema profundo! E para falar sobre esse tema, eu estou aqui com Fabiana Ferreira. Fabi, né? Melhor falar assim. Muito obrigada por você ter aceitado o convite e falar sobre esse tema tão importante. Deus é Pai, sim? Vamos falar sobre esse Pai maravilhoso que nós temos para as pessoas que precisam ouvir. Sim, amém. Amém. Quero agradecer você por esse convite. Amém. Sabe? E agradecer a Deus, né? Por estar aqui, podendo compartilhar sobre a paternidade dele, né? Sim. Eu vivo essa paternidade. Amém. E quando... É diferente, né? Você escutar a história quando você vive, né? Então, hoje... Deus, ele me dá esse privilégio de poder falar sobre ele, porque de fato ele me deu o conhecimento, né? Me concedeu o conhecimento da paternidade. E a minha vida hoje é baseada em Deus, sabe? Amém. Ele é a minha motivação, minha inspiração. E graças a ele eu entendi rápido sobre essa paternidade. Glória a Deus, glória a Deus. Só corrigindo também, que eu esqueci de falar, a Fabi é missionária. Fabi, ela fez a escola de missões e também já fez aí o Rema, né? Sim. Eu estou estudando o Rema, uma escola maravilhosa, que é o Centro de Treinamento Bíblico. Então, Fabi é missionária. Fabi, com certeza, tem muitas experiências para nos contar e acrescentar às nossas vidas. E eu vou começar com a pergunta... Quais são os principais atributos e características da paternidade divina mencionado nas Escrituras Sagradas? Amém. E aí, Fabi, bora lá. Bom, um dos atributos, né, que pertence a Deus é o amor. Deus é o amor, né? Amém. Um amor incondicional, um amor incomparável, um amor ilimitável. Deus, ele vai nos trazer na história da criação da humanidade o desejo dele para conosco, né? Deus, ao criação do mundo, ele criou o homem para um relacionamento íntimo com ele. Amém. Ao criar o homem, ele criou o homem para a comunhão e relacionamento íntimo. E mesmo depois daquilo que o homem causou, Deus, a sua criação viva, ele trouxe para nós a plenitude do tempo, né? A palavra viva, que é o próprio Jesus. Sim. Ele nos enviou Jesus para nos restituir do pecado e nos trazer a originalidade que foi perdida com a queda do homem. Um dos primeiros atributos que eu posso falar agora é o amor. É o amor de Deus. O amor de Nós Deus. precisamos entender que Deus é amor, né? Porque muitas vezes as definições por aí, né? As pessoas não têm o conhecimento da palavra, nós precisamos conhecer a palavra, eu sempre falo isso. E temos essas definições erradas, né, Sim. Fabi? Um dos textos bíblicos, né, que eu vou trazer para cá é o Romanos 8, do 38 ao 39, Sim. né? Ele vai nos relatar assim, olha, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Amém, o nosso Senhor. Amém. E um outro atributo que nós podemos colocar sobre Deus é o cuidado, o sustento e a proteção. Vou trazer novamente um dos versículos da Bíblia, que vai nos relatar em Lucas 11, no capítulo 11, do versículo 11 ao 13, e fala: qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, um lugar disso lhe dará uma cobra? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais ao Pai que está no céu. Então, Deus, ele traz sobre nós o cuidado, o sustento e a proteção. O pai natural, ele não mediria nenhum esforço, rapidamente eles colocarem em perigo para proteger o seu filho. Com certeza. Bom, da onde vem esse DNA de paternidade? Deus é o maior modelo disso, sabe? Se o homem, sendo mau, sabe dar coisas boas ao seu filho e tem cuidado com o seu filho, traz a proteção para o seu filho, quem dirá o próprio Deus que nos trouxe a vida?
Aleluia. Sabe? Então, um dos atributos dele também é o cuidado, o sustento e a proteção. Um pai natural, ele trabalharia horas e horas para trazer para o seu filho um sustento. Com certeza. Sabe? Então, imagina Deus que nos soprou o fôlego de vida. Então, de maneira nenhuma, é a vontade dele não nos trazer nenhum sustento. É verdade, amém. E Deus, ele, como a gente estava conversando aqui, ele é um pai que corrige, né, Fabi? Então, Deus, ele é amor, nós entendemos o amor. E só a partir desse momento que a gente entende o amor é que a gente vai realmente conhecer quem é Deus. Porque ficamos com definições, eu sempre falo, a gente fica com definições alheias. Pregações, não estou dizendo que é errado você ouvir pregações à luz da palavra, mas muitas vezes ficamos com a definição das pessoas. Quantas vezes a gente escuta uma coisa e fala assim, aí quando você entende a palavra, você fala assim, isso não está na Bíblia, não, né? Então, como é importante nós conhecermos a palavra para entender o amor, né? Quando a gente fala que Deus é amor, que essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. E eu lembro muito bem que quando eu conheci ao Senhor verdadeiramente, e você consegue entender o que Ele fez naquela cruz, o amor de Deus derramado sobre as nossas vidas, você se constrange com tanto amor que há, porque às vezes vivemos as nossas vidas como órfãos, né? Então Deus, ele é amor, Deus, ele é proteção, e Deus também, ele é correção, né, Fabi? Sim. E aí essa parte a gente não gosta muito, né? Ou então as pessoas, elas tentam colocar Deus como Deus carrasco, né? Sim, também, é. Ai, Deus põe doença. Ai, Deus, é a vontade de Deus, as coisas ruins. Não. Isso é sério. Eu tô trazendo esses conceitos e, juntamente, os versículos para que vocês possam ver que não foi ideia tirada da minha cabeça. É a própria Escritura que nos relata sobre isso. Amém. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 32, vai nos relatar assim, olha. Mas quando julgados, somos corrigidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Essa disciplina que muitas vezes não é compreendida e às vezes as pessoas entendem como uma condenação. Um pai, quando ele vê o filho fazendo algo que não é certo, ele não corrige o filho porque odeia o filho. Uhum. Ele corrige o filho porque ama o filho. E ele também alerta o filho. Bom, na Escritura nós vamos perceber os mandamentos, né? E lá vai nos relatar que não adulterarás, não matar, não roubar, não mentir, obedeça aos seus pais, às suas mães. Lá nos diz tudo isso. Agora, quando eu ajo contra isso, automaticamente eu teria a consequência disso. Exato. E isso não é a vontade de Deus. Bom, ele te instrui aquilo que é certo. Agora, quando você não segue aquilo que é certo, a consequência dos seus atos não foi porque ele quis, foi porque você escolheu aquilo. Bom, se você falar para seu filho assim, filha, né, sua filha. Sim. Com uma idade mais avançada e ela entendendo e compreendendo, você fala com ela assim, olha, não põe a mão no forno porque está quente. E aí você sai e a sua filha decide pôr a mão no forno e ela queima. Você permitiu que ela colocasse a mão naquilo? Não. Você alertou para aquilo? Sim. Mas a escolha de fazer aquilo foi dela e não foi sua. Exato. Sabe? Então, Deus, ele nos alerta de inúmeras coisas que não são corretas e nem agradáveis aos olhos dele. Agora, se você escolhe fazer, certamente a correção chegará sobre você. Exato. E não porque Deus está te condenando aquilo, mas por amar a você. Deus, ele é tão perfeito que ele nos trouxe o livre-arbítrio. Ele é assim, você é livre para plantar o que você quiser. Mas, consequência dessa liberdade, você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Exato. Deus não nos deixa sem saber. Ele não nos deixa, porque a palavra é clara e acessível, pelo menos a nós aqui no nosso país. Nós podemos ler a palavra e ver as orientações de amor que Deus tem. E com certeza Deus é um pai que disciplina, porque quando a gente ama, a gente pode até falar num outro relacionamento, por exemplo, de amizade. Se eu amo você e eu quero ser o melhor, e nós temos esse relacionamento de intimidade, eu acho que a correção, ela tá nesse lugar de intimidade, sabe? Porque quando nós não temos, não tem como, você se ofende, entende? Sim. Então, quando eu te corrijo e porque eu te amo, Fabi, não faz isso, porque isso aqui vai destruir você. É amor. Sim. Eu acho estranho um amor aceitar tudo. Na verdade, não é amor, né? Não é amor. Isso não é amor. Né? O amor, ele está ali, porque a gente sabe, é nítido, eu falo aqui sempre, nós temos dois caminhos. Né? Então, se você escolhe algo bom, aquilo bom tu colherá. E se não,
vai ser coisas ruins que você vai colher para sua vida. Então, Deus, ele tem a palavra dele para nós. A palavra dele que nos orienta, os mandamentos de amor. E sim, Deus vai falar algo para você que talvez você não queira ouvir. Eu sou corrigida por Deus todos os dias, porque ele me ama e sabe, eu amo isso. Esses dias eu estava agradecendo a Deus, porque ele me corrige. Porque, sabe, imagina só, você ser criada e você não ter nenhuma referência na sua vida de alguém que te diga, ei, faz isso não. Sabe, isso é amor. Sabe, isso é amor. Então, eu agradeci a Deus porque eu tenho alguém para me dizer, filha, não faz isso, porque isso vai machucar você, isso vai destruir você. Confia em mim, porque eu vejo muito além do que você vê. Então, a correção, ela é um lugar de amor. E nós, muitas vezes, não queremos reconhecer os nossos pecados. E eu estava falando com o Fabi aqui, né, antes da gente começar a gravar, que a cruz, ela é loucura para quem não crê. A gente, quando não entende, olha para a cruz e não consegue entender. Porque lá na cruz está os nossos pecados, que nós não queremos reconhecer. Sim. E isso é muito profundo, sabe? Vale a pena reconhecer. Vale a pena reconhecer que a nossa forma não é correta. E reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós precisamos de um pai amoroso, um pai que protege, um pai que disciplina, né, Fabi? Tem uma frase que eu até anotei ela, e eu leio ela sempre, Deus nos aceita como somos. Mas ele nos ama tanto que não deixa que nós somos, de maneira que somos. Sim. Mas nos transforma em direção da estatura de Jesus. Uau. Sabe? Perfeita. Deus, o amor, ele não é baseado no que é conveniente a nós, mas é baseado no que é melhor para nós. Isso. E quem poderia falar melhor sobre o que é melhor para nós? Aquele que nos criou. Exceto aquele que nos criou, sabe? Então, nós, às vezes, pensamos que sabemos o que é melhor, mas, na verdade, a gente não sabe o que é melhor. Bom, ele que nos criou. Então, sim, ele sabe o que é melhor para nós. Com certeza. E é nele que eu me agarro, sabe? E um outro atributo que nós podemos também dizer sobre ele é o perdão. Né? Sim. Eu lembro que antes de conhecer verdadeiramente o caráter de Deus, sobre quem ele é, depois de fazer... O Rema foi uma segunda melhor escolha da minha vida. Eu falo que a primeira foi a Jesus e a segunda foi o Rema, porque é a palavra falada, é a palavra ensinada, né? É. Quando eu estive no Rema, eu pude ver verdadeiramente quem Deus era, porque antes eu estava crescendo em um contexto que era assim, olha, se eu errasse, isso automaticamente, Deus iria se afastar de mim e eu não era mais digna de aproximar dele. Meu Deus. Só que, na verdade, não é sobre isso. Muito pelo contrário. Bom, se eu errei, eu me aproximo perto daquele que, de fato, vai me ajudar a consertar, a não errar mais. Deus está pronto a receber corações verdadeiramente arrependidos. Um exemplo que nós vamos ter na Bíblia é o filho pródigo. E vai nos relatar no livro de Lucas. Vamos abrir. Sim, vamos lá. Lucas 15, 22 até o 24, fala assim, olha... nessa parte do filho pródigo, fala, né, que o filho, ele pediu ao pai a herança e o pai estava vivo. Nós entendemos que a herança é concedida ao filho quando o pai morre. Sim. Ou seja, o filho pediu ao pai a herança com o pai vivo. Ou seja, estava matando o pai vivo. Meu Deus. Tipo, olha, eu tô te matando aqui, não me importa, eu só quero a herança. E a minha liberdade. Né? E aí o pai entregou para ele aquilo que era direito dele. Bom, era direito dele, era filho, sabe? O pai entregou para ele a herança. E aí ele foi curtir a vida, né? E aí ele perdeu tudo aquilo. E aí ele decide retornar. E olha o que Lucas... Se você ler Lucas, capítulo 15, ao decorrer, vai nos relatar sobre a história. Mas do 22 ao 24 fala assim, olha... Mas o pai disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e volta à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Uau! Incrível. Olha que Deus o pai maravilhoso. fez. E é assim Deus conosco. Ele não está dizendo para mim assim, ei, Fabiana, você errou e você não é mais digna de aproximar de mim. Não, muito pelo contrário. Ei, Fabiana, se achega em mim, porque é em mim que... Ele fala assim, olha, na palavra fala, o poder dele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Sabe? Então ei, Fabiana, chegue a mim,
e você vai entender quem eu sou e automaticamente você vai mudar. Hoje, não que a Bíblia nos instrui sobre o erro, sobre o que é certo e errado, ela nos instrui. Mas hoje, eu não faço o que é certo ou errado só por causa da Bíblia. Mas eu faço porque ele me ensina isso, sabe? Aham. Ele é a vida, ele é a palavra, ele é o ensino, ele é a liberdade. Hoje eu entendo que nele, automaticamente, não faz mais sentido eu continuar fazendo o que é errado. O amor dele me constrange a tal ponto que eu consigo fazer o que é certo. Não porque a Bíblia me obriga, mas porque eu entendi quem eu sou nele, quem ele é em mim e a liberdade que hoje eu tenho nele. Uau, Sabe? glória a Deus. A história do filho pródigo é perfeita para simbolizar isso. E é incrível porque ele se arrepende, né? O filho, ele se arrepende, reconhece e volta para casa. Eu acho isso incrível. E lá não está um pai ofendido. Exato. Não está, porque isso é uma coisa da carne da gente, né? Por exemplo, Fabi, te chamei para ir lá para casa, você não foi. Pois agora eu não quero que você vá mais. Isso é coisa da carne, isso é obra da carne, isso não provém de Deus, porque Deus é amor. Então, vê que coisa linda. O nosso Pai, ele nos espera se nós nos arrependemos dos nossos atos, porque é necessário reconhecer. Eu amo essa palavra, reconhecer. Acho que tá lá no caminho, sabe? Reconhecer, arrependimento, encontrar salvação. Porque nós precisamos reconhecer. O filho tomou a herança, matou o pai, como você disse. Então, ele tomou a herança e disse, eu vou lá e vou fazer do meu jeito. Quantas vezes na vida nós queremos fazer do nosso jeito? Como é que vamos ser filhos sem pai? Seremos órfãos? Estaremos fazendo tudo da nossa forma. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do amor de Deus. Nós precisamos de um pai. Agora, um pai que fala. E onde é que ele fala, Débora? Na Bíblia Sagrada. É na palavra. E como você disse, né? O rema também está mudando, assim. Eu não tenho nem como explicar o quanto está mudando a minha vida. Por quê? Não é porque é o rema, não é porque a diretora é aquela pessoa tal. Não, é porque lá tem a palavra. E o lugar onde tem a palavra, meu Deus, não é um lugar igual a qualquer outro. É um lugar diferente. Porque onde está a palavra, ali está o nosso Pai. E nada melhor do que a gente conhecer o nosso Pai através da sua palavra, né? Você falando aí também, eu lembrei da passagem quando aquela mulher pega em adultério e Jesus, com a sua misericórdia, né? Porque você quer ver Deus, Débora, eu quero ver Deus. Olha para Jesus. Olha para ele, olha para Jesus. E olha lá, ele fala, quem tiver pecado que atire a primeira pedra, Jesus fala. Ele teve misericórdia daquela mulher e também falou, né? Seus pecados estão perdoados, vai, não peque mais. Então Deus, ele nos perdoa, mas ele quer essa transformação em nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Se não sabe o que vai acontecer, continuaremos filhos teimosos, colocando a mão no forno. Não é assim? Vamos continuar queimando a mão. Queimar a mão. Um dia a gente entende. E culpe a Deus por isso. E culpar a Deus por isso. Porque quantas vezes eu tomei decisões na minha vida e falei, Senhor, por quê? Por quê? E Deus, minha filha, eu tenho uma palavra. Você não está obedecendo, você não está me buscando, você está colocando outras coisas no meu lugar. Como é que você vai provar da minha paternidade? Sim. Não é? Nós precisamos conhecer o nosso Deus e o nosso Pai, Sim. né, Fabi? O caráter dele, né? O caráter. Quando eu era mais nova, quando eu escutava, né, que Deus não era capaz de me perdoar se eu errasse, ou que era a vontade de Deus que eu estivesse vivendo uma vida desgraceira, né? Nossa. Ou que Deus quisesse que eu estivesse vivendo uma vida ruim. Quando eu ouvia sobre isso, eu me questionava muito. Eu falava, como pode Deus fazer tudo isso se o próprio diabo veio para matar, roubar e destruir? Não faz sentido Deus e o diabo serem parceiros, né? E aí eu fui estudando mais. Aí quando eu entrei no Rema, quando eu tive acesso à matéria Caráter de Deus... ainda vou pagar. E lá fala exatamente do que já estava no meu coração, sabe? Deus é amor. Se Deus entregou Jesus para morrer no meu lugar, a vontade dele não é que eu continue vivendo uma vida da queda. A vontade dele é que eu volte à originalidade. Sim. E qual é a originalidade? Aquilo que havia sido perdido com a queda do homem no jardim do Éden, quando Adão pecou. Sim. A ideia, Deus sempre quis uma família, ele sempre quis um relacionamento com o filho. Ele não desejava que nós tivéssemos
sem acesso a ele. Separados dele. Tanto que quando existiu a queda do homem, né, após a queda do Adão, o acesso a Deus foi por meio de sacerdotes. Né, começou a acontecer sacrifícios, né, de bodes para perdoar os pecados. E o homem só tinha acesso a Deus por meio de um sacerdote. E esse sacerdote tinha com Deus. Mas essa não era a ideia original de Deus. Então, o que Deus fez? Ele enviou Jesus, né, por nós. A maior prova de amor que nós temos é ele entregar Jesus por nós. Sim. Sabe? Jesus obedece e decide vir à Terra. E por meio dele é nos restituído novamente a ideia original, um acesso direto a Deus. Sim. Então, a vontade de Deus sobre cada um de nós é boa, agradável e perfeita, sabe? Nós vamos ter aflições no mundo, obviamente. O próprio Jesus disse isso, olha, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci e vocês também vencerão. Nós não estamos isentos disso, mas eu garanto que nós também não estamos sós nisso. Nós estamos com ele nisso. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o caminho que Deus abriu para que nós tivéssemos acesso de volta. É muito lindo. Meu Deus, é muito profundo o amor de Deus. Quando nós entendemos. Eu lembro muito bem, quando eu estava no início, eu comecei a ler Gênesis, sabe? E aí você vai entendendo a criação, Deus criou. Uau, Deus é muito poderoso. E você olha para o mar. Meu Deus, Deus criou esse mar, todas as coisas, meu corpo, meus olhos, tudo. E aí depois você faz assim, e ele é meu pai. Uau. Não, peraí, eu sou filha desse Deus maravilhoso. Então, assim, é um choque. É um amor muito grande. E eu sempre falo que na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar o sentido da vida. Porque é aqui que está a história do início, do meio e do que vai vir. Porque a Bíblia ela é perfeita. Ela conta o início, ela conta o que estamos vivendo, ela conta o que aconteceu e o que vai acontecer. Exato. Então, Deus, ele é perfeito, ele deixou tudo pronto, a gente só precisa abrir nos nossos olhos. E é por isso que a gente decide falar aqui, né, no podcast Deus e Débora, eu trago pessoas como você para que a gente fale desse amor. Porque vivemos como órfãos. Eu vivi como órfã. Você viveu como órfã? E quando a gente fala órfão, porque a gente pensa assim, é porque eu não tenho um pai aqui na Terra. E talvez você esteja ouvindo esse podcast e talvez você realmente não tenha um pai ou até tenha um pai só lá no seu registro e não tenha um pai presente. Mas eu quero lhe dizer que existe um pai que supera todo relacionamento, todas as expectativas de relacionamento, porque existe um amor disponível para você, existe uma palavra dele para você, existe um esconderijo do Senhor na sua vida. Basta você querer ir buscar. Basta você soltar, largar das suas mãos as distrações. Por exemplo, não sei que hora você vai assistir esse podcast, mas o que você fez hoje? Retire um tempo e consagre esse seu tempo a Ele, a buscar quem você é nele, a descobrir que você é filha amada do Senhor. Ele tem um propósito, porque foi Ele que te criou. Hoje eu me olho no espelho e eu digo, Senhor, esses cachos foi você que fez. Antigamente eu não gostava da minha orelha, sabe? Que eu achava ela assim. Mas o Senhor criou minha orelha e eu posso ouvir, e a minha boca e o meu jeito é esse. E o Senhor me fez de uma forma extraordinária, a Bíblia diz. Então Ele me fez. É um pai, além da definição de pai da terra. Sim. Porque o pai da terra, ele foi um instrumento do Senhor para que você viesse ao mundo. Mas quem te formou e formou os teus ossos dentro do ventre da tua mãe foi o seu pai do céu. E você precisa conhecê-lo. Porque não há nada maior do que você conhecer a Deus, conhecer o seu pai verdadeiramente. Agora, sem definições alheias. Aquilo que você precisa fazer é ouvir diretamente dele, sabe? Abrir a palavra e ouvir o teu pai falando com você, porque não há nada melhor. Meu Deus, como é bom ser filha, né, Fabi? É muito bom ser filha. Você queria dizer alguma coisa? É porque as pessoas, às vezes, elas costumam dizer assim, é muito fácil falar da paternidade de Deus quando você tem uma vida favorável. Bom, sim, eu não conheci a Deus no momento mais favorável da minha vida, sabe? O encontro, quando eu tive com Deus, foi aos meus 17 anos de idade. E eu cresci em um contexto muito conturbado. Eu cresci sem pai, naturalmente falando. Uhum. Minha mãe, ela criou 6 filhos sem pais. Nossa. Sabe? Então, desde
sempre lá trabalhando para sustentar a gente. É a realidade de muitas mulheres, né, Fabi? Sim, e a menina, eu não sou velha, mas naquela época, quando se realizava 15 anos de idade, era natural ter uma festa, ter uma dança de valsa. E a menina, ela olha para um pai e vê ele como super-herói, né? O protetor dela. Verdade. E eu ficava vendo as minhas primas com os pais delas e eu ficava, meu Deus, meu sonho é encontrar meu pai. Porque eu sabia que meu pai estava vivo. Mas nada acontecia para esse encontro, sabe? Eu perguntava à minha mãe, às vezes ela não queria falar, e enfim, então eu nunca me interessei em saber o contexto naquela época. E aí eu lembro que quando eu completei meus 15 anos de idade, no dia do meu aniversário, e eu sempre orava, sabe? Falava, pai, você, né, sendo Deus, eu tô te pedindo de presente, traz meu pai. E aí eu lembro que eu estava na cozinha, na casa da minha mãe, e eu olhei pro céu, e eu lembro que foram exatamente essas palavras, eu falando, olha, pai, você sendo Deus e que realiza sonhos, eu desejo conhecer meu pai no dia de hoje, que é meu aniversário. E eram 15 anos já naquele momento. E aí, o pessoal bateu no portão da minha mãe, aí falou, seu pai, só que eu achei que era brincadeirinha, porque eles brincavam muito sobre isso. Isso me machucava. Falavam, seu pai tá ali, e quando eu ia, não era mentira. Nossa. E aí, eu fui, mas eu fui sem esperança, porque já haviam acontecido esses episódios. E quando eu cheguei, realmente, meu pai estava lá. Só que quando eu descobri, né, o que ele fazia, o que ele era, meio que me deu uma frustração, né? Eu falei, eu cresci 15 anos passando por isso aqui, né? Minha mãe, ela bebia muito. Não porque minha mãe foi uma mãe ruim, mas a forma dela aliviar a pressão que ela vivia era beber. Minha mãe é a melhor pessoa, filhos. é minha inspiração. Minha mãe é minha maior motivação é minha mãe, assim, sabe? E aí, ela bebia muito, mas eu não gostava de final de semana. Eu não gostava de datas comemorativas, porque é onde ela bebia. E a pessoa, quando tá bêbada, ela perde a consciência de si mesma e ela faz coisas que machucam as outras. Com certeza. E eu cresci, sabe? Vivenciando essas coisas na minha infância. Vendo minha mãe se machucar, vendo pessoas machucarem minha mãe, porque ela bêbada, ela fazia coisas que também feriam as outras. E aí, quando eu descobri também que ele bebia, eu falei, não quero. Eu não quero viver isso. Mas mesmo assim, eu ainda chamei ele pro meu aniversário. E naquela época a gente não tinha tanta condição. A minha família fez um bolinho pra mim. E era no terraço da casa da minha tia, eu lembro. E eu falei pra ele, vai lá, a gente coloca a música assim, dança. Não precisa ser no salão de festa. E aí, quando foi à noite, ele não compareceu no meu aniversário. E aí eu falei, meu Deus, eu gerei esse momento pro meu pai, pra conhecer ele. E pra quem não sabe, eu sou gêmeas com um menino, ele chama Fabiano, e a minha mãe só me descobriu no dia do nascimento, então tem esse milagrezinho aí. E aí, quando a menina, eu sempre tive mais interesse de conhecer meu pai do que o meu irmão, né, porque a menina tem mais isso de proteção, de herói. Sim. E aí ele não foi no meu aniversário, aí eu sou muito pequena ainda, mas naquela época eu era mais pequena, eu era muito pequenininha. As pessoas, elas faziam muito bullying comigo, sabe? Eu fui rejeitada, porque como a minha mãe bebia, ela aprontava, as pessoas descontavam em mim coisas que ela fazia. Então, meu Deus. E nisso, me criou um bloqueio, sabe? Na verdade, eu fui uma menina que a pessoa já olhava pra mim, eu já ficava, sabe? Você criou toda uma defesa, sabe? Porque eu fui muito machucada. E aí, mas isso não era eu, sabe? Não era a Fabiana. E acabou que, na escola, eu era defensora dos oprimidos, aqueles que eram bulinados, e eu defendia eles, porque eu sofria isso. Então, acabou que eu criei um vínculo de ser conhecida na escola, acabei virando líder, tudo era Fabiana pra cá, Fabiana pra lá. Mas eu tinha muito bloqueio das pessoas, e aí as pessoas não... Eu respondia, eu brigava, mas eu não brigava de fazer mal, era quando as pessoas causavam mal às outras, ou a mim mesma, eu já ia pra cima das pessoas, sabe? Então, eu detestava injustiça. Tanto que falava que o apelido da escola era o advogado, a mina advogada, essa mina advogada, defensora dos oprimidos. E eu lembro que quando eu completei meus 17 anos de idade, eu tava sem esperança mesmo da vida, sabe? Que talvez eu não pudesse me tornar alguém, né? Algumas pessoas da família desacreditavam, diziam pra minha mãe que eu iria engravidar com os meus 16, que eu iria usar droga, que eu iria beber. Meu Deus. Tudo isso eu ouvi. E na adolescência, isso é duro de se ouvir, né? E a tendência, naturalmente falando, é que você seja aquilo mesmo de raiva. Mas eu tinha dentro de mim, eu não vou ser isso. E eu não sou fruto do acaso. E eu não sou fruto do erro do que meu pai fez ou do que minha mãe fez. E eu não tinha a palavra da fé naquela época. Mas eu entendi que não faria sentido eu ser alguém pelo que eu estava vivendo naquele contexto. Eu poderia ser alguém melhor.
E aí, mas com 17 anos de idade, ouvir tudo isso, eu pensei em tirar mesmo a minha vida. E aí eu lembro que eu estava no quarto e eu estava planejando, né? Se eu colocar uma corda ali, colocar um banquinho, bom, acaba isso aqui logo, acaba esse sofrimento e ponto, e acaba aí. Meu Deus. E estava deitada e eu lembro como se fosse hoje, eu ouvi claramente uma voz dizendo pra mim assim, Fabiana, fique de pé. Aí eu pensei, agora lascou foi tudo. Vou pro hospício já, porque eu ouvindo vozes, agora que o trem deu pra lá. E aí eu falei, não tem nada a perder mesmo, vamos, né? Aí eu fiquei de pé. E aí estica seus braços pra frente. Aí eu estiquei meus braços pra frente, entrelaça os dedos, entrelacei meus dedos. E aí eu ouvi uma música, comecei a dançar a valsa. E aí naquela mesma hora, eu ouvi muito claro Deus dizendo pra mim, o seu pai natural não te levou a dançar a valsa, mas eu, seu pai, te trago hoje pra essa valsa. E você fará grandes coisas através do meu nome. Se prepare para o que você vai viver. E aí eu, uau! E aí eu lembro que eu fui pro espelho e eu falei, pai, eu prometo que eu vou ser melhor em ti. E eu prometo trazer para as pessoas que estão desacreditadas pelo contexto que elas nasceram, que existe esperança para elas. E que não é tarde para elas sonharem. Hoje eu tenho 26 anos de idade. E eu posso dizer isso com muito orgulho. Sim, eu nunca tive relação sexual com nenhum homem. E eu nunca usei droga. Glória sabe? a Deus. E eu não tive alguém para dizer... Bom, a minha mãe me alertava das coisas ruins. Mas eu não tive alguém para falar assim, olha, se você fizer isso, é isso, não. Mas Deus, o meu pai, me mostrou o que é certo, sabe? E ele é minha maior motivação. Todos os dias ao acordar e todos os dias ao andar, eu busco fazer o que é certo por causa dele, por meio dele. Bom, hoje... eu não consigo fazer o que é errado para decepcionar ele. Eu não quero decepcionar ele. Bom, a gente tenta não... Bom, minha mãe, né? Eu falei isso pra você antes de nós iniciarmos. Uhum. A minha mãe, ela fez tudo por mim, sempre trabalhou, sempre trouxe pra nós, tentando trazer pra nós um conforto. Eu sempre busquei não decepcioná-la. E ela sempre me trazia, às vezes, palavras que doíam quando bebiam, às vezes me machucava, né, influência do inimigo mesmo. E mesmo mediante a isso, eu sempre busquei a trazer orgulho para ela. Agora, Deus nunca me feriu. Sim. Nunca me virou as costas. Quando eu mesma queria desistir de mim, ele não desistiu de mim. Quando eu mesma achava que não existia uma solução para mim, ele viu solução em mim. Por que então eu não posso me entregar e dedicar a minha vida a ele, a quem de fato merece total a minha entrega? E automaticamente, hoje, eu caminho em direção de refletir ele na terra. Porque as pessoas têm pregado Deus de uma forma muito errada às vezes, sabe? Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus misericordioso, Deus perdoa, Deus é capaz de nos transformar, Deus é capaz de nos ajudar, Ele acredita em nós. E assim como Ele fez para mim e faz em mim, Ele quer fazer para todo mundo. Com certeza. Sabe? Deus, Ele é o meu ar, a minha motivação, a minha inspiração. Ele é o melhor pai que eu poderia ter. Deus é o melhor pai que eu poderia ter. Uau, eu fico, meu Deus, ainda bem que eu te encontrei. Sério, ainda bem que eu encontrei Ele. Nossa, se as pessoas entenderem Deus, que não é um Deus que está no céu e ela na terra, mas entender um Deus que hoje habita dentro delas, elas vão viver a plenitude da paternidade, sabe? Porque vai muito além de dizer Deus é pai ou ele entregou Jesus. Não, a ideia de Deus não é entregar Jesus para que nós tivéssemos só acesso a Jesus, mas a ideia dele é que nós tivéssemos acesso direto a ele. E graças a Jesus pela sua tamanha obediência para nos trazer de volta esse acesso a Deus. Eu sou muito grata a Jesus por isso, porque hoje eu posso conversar com ele sem precisar ir em um templo para conversar com ele. Hoje eu posso conversar com ele aonde eu estiver e quando eu quiser. Porque ele mora em você. Exatamente. É incrível, uau, como você vê o que Deus faz nas nossas vidas, mesmo quando todas as adversidades se levantam sobre nós. Porque olha só a sua condição e o que as pessoas falaram, porque nós sabemos que as palavras, elas geram vida ou morte. E a sua própria família falou essas coisas. Então, assim, você tinha tudo, como as pessoas falam, né? Para ser aquilo que eles disseram. Mas Deus, Ele falou com você. Deus, Ele tem fé em nós, né? Sim. Deus criou o mundo através... Deus tem fé em nós. Então, Deus criou o mundo através
da fé. Ele acreditou, ele não tinha nada, ele disse, haja luz, e foi criando todas as coisas. E eu amo porque Deus se agrada da nossa fé, né? Nós precisamos ter fé, e Deus, ele também enviou seu Filho Jesus, porque ele acreditou em nós. Sim. Então, hoje nós temos acesso a essa graça maravilhosa, porque, nossa, você falou aí o seu testemunho, e como Deus é maravilhoso, Sim. como ele é maravilhoso e faz tudo novo, né? Vai de contra tudo aquilo que as pessoas falam, porque se Deus é por você, quem será contra você? A palavra de Deus, ela é muito clara. Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu agradeço muito a Deus por ter conhecido você, né? Porque você já me contou também outros testemunhos da sua vida. E é muito bom a gente ver o quanto Deus é fiel e opera maravilhas nas nossas vidas. Porque isso é um testemunho. Testemunho, uau, você dançou valsa com Deus. Que incrível. Fabi, vamos falar também um pouco sobre como a compreensão da paternidade de Deus influencia nosso relacionamento com os nossos irmãos, né? Se Deus é seu pai, Deus é meu pai, nós somos irmãs, Fabi. Somos da mesma terra. Somos da mesma nação, né? Sim. Essa pergunta, em uma pergunta mais direta, as pessoas falam assim, como que você pode dizer que Deus é pai se você não ama seu irmão, sabe? No livro de 1 João, no capítulo 4, do versículo do 7 ao 8, fala assim, olha, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Em 1 João 4,20, vai continuar nos relatando. Se alguém disser, amam a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar Deus a quem não vê. No 21 vai continuar dizendo, ora, temos a parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ama também seu irmão. Eu não posso falar que eu amo Deus e não me amar, Fabi. E não te amar. Porque se eu digo isso, então eu não entendi quem Deus é. Agora, a pergunta que muitos falam, né? Como que eu posso lidar com fulano que me causou tanto mal e que me traiu, e que fez aquilo? Gente, se nós olharmos para Jesus, ele é o modelo de tudo para a nossa vida. Ele é um dos modelos sobre isso também. Ele ceiou com aquele que iria traí-lo. O Judas. E ele já sabia que Judas iria traí-lo. Se fosse hoje, no nosso contexto, se eu soubesse que Débora iria me trair, eu não iria nem sentar à mesa com ela. Bom, antes de conhecer a palavra. Mas o próprio Jesus é o modelo disso, sabe? Judas traiu. E mesmo assim, ele tratou Judas. Porque Jesus não mudou quem ele era. Como deveria ser. Porque se aquilo que o outro faz altera você, então você não entendeu quem você é nele. Exatamente. Porque o que o outro faz não pode alterar o seu comportamento. E se altera, você está em desequilíbrio de conhecimento, da paternidade, de quem você é em Deus e quem Deus é em você. Uau. Então, se o outro me causa mal, você vai dar aquilo que você tem. Então, se ele está te causando mal e você dá o mal para ele, então o que você tem é o mal. Você retribui o mal com o mal ou retribui o mal com o bem? Pelo que eu entendo, a gente retribui o mal com o bem. Então, se você está me dando esse mal que você tem, tudo bem, Débora. Eu vou te dar o melhor que eu tenho, é o amor. Isso é um espírito excelente. E o amor constrange. Gente, eu já vivi inúmeras situações em empresas que eu trabalhei que as pessoas, às vezes, levantavam calúnias ou coisas mentirosa sobre mim. Sim. E assim, a minha carne não queria fazer isso. E não vou dizer que é fácil. Ai, Fabiana, é fácil. Não é fácil. Mas teve dias que eu levava pra elas, olha, eu trouxe aqui pra vocês um chocolate. Teve uma vez que eu levei pra menina, ela jogou chocolate na minha cara, que ela não queria receber. Sério? A minha cara naquela hora fritou, mas eu falei, o que Jesus faria? E de verdade, funciona. O amor, ele constrange. Ele constrange. E constrangeu essa menina. E com o tempo, assim, a maior demonstração de amor são as ações. Não adianta eu falar que eu amo Cristo e que eu sigo a Ele se as minhas ações são totalmente incoerentes àquilo que eu tô dizendo, àquilo que eu tô falando.
E aí eu lembro que quando ela fez isso, mesmo assim, eu continuei. A minha carne queria, não, mas a palavra disse que sim, então vamos seguir a palavra. Vamos obedecer para frutificar. E aí eu continuei tratando ela bem. Aí chegou a um ponto que ela já não, ela ficava sem jeito já de como sentar perto de mim, de como conversar comigo, de como me perguntar as coisas. E quando eu percebi, tava tudo certo. E eu não precisei falar assim, tá vendo? Eu te falei. Não, porque também isso aí não é amor, aí é né? imaturidade, aí não entra o amor. Então Sabe, me veio que agora é engraçado, porque quando nós erramos, nós queremos de Deus o perdão. E nós queremos que Ele nos perdoe e Ele esquece. De fato, Deus perdoa e Ele esquece o que nós cometemos. Agora, por que nós não somos capazes de perdoar um outro e esquecer o que o outro faz? Imagina se Deus fosse tipo você, né? Tipo a pessoa que é rancorosa. E aí, a partir do primeiro erro que você comete, Deus fala, não quero mais saber de você. Na minha casa você não entra. Deus sendo Deus é o maior exemplo de perdão. Por que nós queremos fazer diferente dele? Quem somos nós para querer fazer diferente dele? Ai, mas eu perdoo, mas eu não quero olhar para a cara. Então você não perdoou. E outra coisa, o perdão, ele é algo... Bom, se você não tem a maturidade para perdoar e esquecer completamente, vai perdoando aos pouquinhos. E aí, com o tempo, você vai ver que você não está sentindo mais nada que aquela pessoa. E é uma realidade. Aquele que não perdoa, ele é o maior prisioneiro. Não é aquele que precisa receber seu perdão que é o prisioneiro. É você que é o prisioneiro, se você não liberar o perdão. Porque você carrega, né? Exato. Eu prefiro de verdade perdoar e viver uma vida em paz do que ficar... Porque quando você tem raiva da pessoa, você vai criando coisas... Vai manchando. Médico mesmo, assim, medicinamente, como é que fala? Acho que Me fugiu a palavra. Enfim, pela medicina. Pela medicina. O rancor, né, traz dano para o nosso corpo, né? Traz prejuízo para o nosso corpo. Os próprios relatórios médicos vão dizer sobre isso. Agora, eu penso o seguinte, eu não vou me trazer dano nenhum no meu corpo para falta de perdão. Eu vou perdoar. Libera Agora, perdão. O que a pessoa... Gente, a colheita é inevitável. O que a pessoa planta, ela vai colher. E não cabe a mim escolher por ela. Cabe a mim escolher o que eu vou fazer a partir das minhas decisões de perdoar ou não. Exato. É a minha responsabilidade, sabe? Então, eu entendo isso. Deus é amor. Ele perdoa. Ele é o maior referencial. Porque eu não posso seguir esse referencial dele, sabe? Se o nosso pai perdoa, nós somos filhos, vamos perdoar. Eu acho que eu li num livro que fala como se fosse boletos, dívidas, que você carrega na bolsa. Aí, tipo assim, você tá carregando várias contas, você tá carregando várias contas. Vamos dizer que é de água, de luz, não. Mas, tipo assim, eu tô carregando, se Fabi me ofendeu, eu tô carregando uma conta de Fabi. Então, eu tô carregando uma conta de Joãozinho. Tô carregando contas, eu tô carregando dívidas. Então, libera isso, porque a caminhada, ela fica leve. Quando Jesus falou para Pedro, perdoe 70 vezes 7, ele falou aquilo porque ele sabe que o rancor destrói, mancha nosso coração, nos paralisa na obra. É horrível, porque ele vem sutilmente, né? E aí as pessoas falam assim, como é que você perdoa? Né? Eu perdoei, mas eu não esqueci. Não, gente, perdoar é deixar pra lá, apaga. Apagou a foto, não tem mais, vai fazer novas fotos. Porque o perdão fala sobre você olhar pra frente, sobre você ter fé. Sabia que o perdão fala sobre ter fé? Sim. Que é você olhar pra aquela pessoa e dizer, ela errou. Né? Ela é um ser humano, ela erra, eu também já errei, você também entende que você não é perfeito. Então, você perdoa e você tem fé, você deposita fé naquela pessoa, que ela vai acertar, que ela vai crescer e que se cair, perdoa. E aí vai perdoando, porque senão a gente vai carregar esses boletos. Eu não gosto de carregar boleto, tu gosta? Então, não vamos carregar boletos, vamos perdoar, porque o perdão, ele é do nosso Pai. Então, Deus é Pai, vê? Deus ensina a gente a perdoar. Sim. Foi fácil para você levar o chocolate lá? Não foi. Mas é obedecer, é decisão. E quando a gente decide obedecer ao nosso Pai, nós temos os frutos dessa obediência, sabe? Deus é maravilhoso, né? Deus sabe de todas as coisas. Obedecer é a melhor escolha da vida. Uma vez, eu lembro que eu fui evangelizar em um bairro, e aí o jovem falou comigo assim, se você é crente, o crente não pode fazer nada. Vida de crente é chato. Muita gente fala isso. Jovem não pode beber, não pode fazer o que quer. E depois disso que aconteceu comigo, eu já ouvi histórias sobre isso, né? De pessoas falando sobre isso. E aí, nesse dia, eu falei pra ele assim, olha,
me fala pra você o que é a liberdade que você tanto tá querendo dizer pra mim. Aí ele me disse assim, ó, liberdade, eu saio a hora que eu quero, eu bebo o que eu quiser, eu pego tantas numa noite, a hora que eu quiser, o dia que eu quiser. E aí eu virei pra ele e falei, mas você conseguiria algum dia ficar sem isso? Aí ele, que? Ficar sem isso? Isso é bom demais, eu não consigo ficar sem isso. Isso não, eu fumo meu cigarrinho. E começou a falar. Aí eu disse pra ele, então, deixa eu te dizer uma coisa. Pra mim, a liberdade é diferente da que você tá querendo me dizer. Porque pra mim, a liberdade é o seguinte, eu posso beber. Eu sou adulta, sou maior de idade, eu posso pegar tantos caras numa noite, eu posso também fumar, como você também diz. Mas eu escolho não fazer isso. Então, eu sou livre e você é o prisioneiro disso. Porque se você não consegue dizer não pra isso, você é o prisioneiro e não eu a prisioneira. E aí, naquele dia, eu lembro exatamente que ele falou comigo assim, então eu vou usar uma saia na igreja. E você vai usar essa saia comigo. Eu falei, vai com a saia, leva uma pra mim usar com você. Ele, mas sua igreja vai te condenar. Eu falei, não. Jesus disse, vende a mim como estás. E é nele, com ele, que você vai se aperfeiçoar. Sabe? Você acha que sozinho, as pessoas têm mania de falar assim, olha, ai, quando eu melhorar, eu vou. Você acha que você sozinho vai melhorar e vai ser capaz de ir? Não, vai da maneira que você está. E nele você vai conseguir melhorar. E aí eu falei pra ele, vai da maneira como você é. E eu tenho certeza que o amor de Deus vai te constranger a tal ponto que você vai olhar pra si mesmo e falar, Deus é digno da minha santidade. Deus é digno de fazer o que é certo. Deus é digno. Você vai olhar pra Deus e falar, Deus é digno de ter eu completamente fazendo o que é certo. Aí eu, uau. E aí acabou que esse menino foi realmente na igreja mesmo, ele chegou a visitar, só não ficou. Mas os jovens de hoje acham que ser jovem cristão é algo ruim. Não, na verdade, eu sou livre até demais, sabe? Não tô dizendo livre no contexto de fazer... Bom, hoje eu sei o que é errado e o que é certo. Nós sabemos disso. E hoje o errado pra mim não faz sentido nenhum. Pra que eu vou fazer o que é errado? O que eu vou ser acrescentado? O que eu vou ser agregada nisso? Então, não me faz, não encaixa mais na minha cabeça, sabe? O diabo, ele é tão sujo, tão nojento, é um bicho tão nojento, tão perverso, que ele não apresenta pra ninguém um prato ruim. Ele apresenta pra todo mundo um prato maravilhoso. Mas no dia seguinte, você se sente a pior pessoa do mundo. Exato. Agora, é uma pergunta que eu não consigo entender por que esses jovens não escolham a resposta, não tem a resposta para isso. Agora, por que eu vou escolher um prato maravilhoso, mas que no outro dia eu me arrependo e é algo momentâneo? E por que eu não posso escolher um prato que é eterno para mim? Sabe? Então, eu prefiro 1000 vezes ficar com um prato que é eterno que um prato que é momentâneo. Não faz sentido para mim hoje fazer um prato momentâneo e no outro dia eu me sentir a pior pessoa do mundo e continuar fazendo isso. Então, eu escolho o que é certo diante de Deus, faço o que é certo diante de Deus e eu tenho certeza que no outro dia eu vou acordar bem em paz. Embora as circunstâncias cheguem, os desafios cheguem, ninguém tá isento disso, não. Uhum. Mas eu sei que comigo ele está. Agora, o diabo te apresenta um pratinho maravilhoso, você acorda no outro dia sentindo a pior pessoa do mundo, aí os desafios e as circunstâncias chegam pra você também, porque você não tá isenta disso. Sim. E ainda, quem vai te ajudar nisso? O diabo? Você acha que o diabo vai te ajudar a passar por isso? Então, não mesmo. Eu sempre fui de pensar nisso, sabe? Sobre Deus e o diabo. E Deus certamente é incomparavelmente melhor do que aquilo que o diabo te apresenta. Então, o diabo pode até tentar me apresentar coisas maravilhosas no momento de desafios e de circunstâncias. Mas Deus me apresenta algo que é eterno e eu estou aguardando, com expectativa, aquele grande dia que nós teremos um encontro face a face, a qual olharei para Ele e Ele para mim, e eu estarei com meu Pai. Aleluia, glória a Deus, é verdade, Fabi. A gente não tem essa visão, que a gente fala, Deus controla tudo, Deus faz tudo, e a gente esquece que existe uma força maligna, sim, existe, Satanás, ele tá ali, ele continua fazendo coisas para destruir a nossa vida, e é uma escolha, a Bíblia é clara, nós temos o caminho do Senhor, e se não escolhemos o caminho do Senhor, consequências virão. Bom, ficamos por aqui, né? Com mais um podcast Deus e Débora. Muito obrigada, Fabi, por você ter aceitado o convite. E eu espero que você tenha recebido uma palavra, assim, de Deus, que mude sua vida, porque essa palavra muda a nossa vida. Até a próxima. Tchau.